Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Fernando na voz. Como sempre de costume, trazendo sempre uma devocional, uma reflexão diária para a sua vida. E hoje eu gostaria de estar falando a respeito de promessa. É muito forte essa mensagem. Está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo do 1 adiante. Antes de fazer menção nessa palavra, eu gostaria de estar falando de Davi. Todo mundo conhece a história de Davi, sabe que ele foi rei, que Deus escolheu ele, que Deus ungiu ele, que Deus separou ele. Mas essa palavra, a qual eu separei, esse texto, lá no livro de 2 Samuel 9:1, vai falar a respeito da promessa, não de Davi, mas quando ele jurou lá atrás, quando ele não era ninguém. Porque às vezes é assim na nossa vida. Pessoas vêm e prometem te dar algo, e às vezes você olha para a qualidade dessa pessoa, tu olha para a roupa, tu olha para a postura dela, tu olha para o emprego dela, tu vê o homem muitas das vezes por aparência. Davi lá atrás, quando ele faz aliança com Jônatan, Jônatan era um príncipe, porque era filho do rei Saul. Davi apenas era um menino, entre aspas, que tinha uma promessa de Deus em sua vida, mas que naquela hora ainda não havia se cumprido. Mas ele estava debaixo de promessa. Nessa manhã eu quero deixar essa reflexão para você que está ouvindo esse vídeo, que está vendo esse vídeo e ouvindo esse áudio. Porque às vezes é assim. Tu entra e sai da igreja e tu pensa que nada está acontecendo. Tu vai para a presença de Deus e às vezes Deus usa um irmão e fala contigo. O irmão vem na profecia, fala o que Deus vai fazer na tua vida, mas passa ano, passa dia, passa mês e parece que nada se cumpre, nada acontece. Mas nessa manhã eu quero deixar essa palavra para você que está me ouvindo, que tudo é no tempo de Deus. O que nós devemos fazer é somente esperar no Senhor, porque no tempo certo vai acontecer. Davi, quando era menino lá atrás, ele faz uma aliança com Jônatan. E ele promete a Jônatan que quando ele sentar na cadeira, ele ia honrar um da casa do rei Saul. A Bíblia não fala quanto tempo a promessa se cumpriu. Mas quando Davi faz essa promessa, Davi era um jovem. Mas o tempo se passa. Deus não esquece de ninguém. Deus não esquece de ninguém. Como não está esquecendo de você essa manhã. Diz a palavra do Senhor que agora o rei Saul e seu filho Jônatan morrem no campo de batalha. E morrendo, Davi assume o reinado. Agora quem é rei de Israel é Davi. Senta no trono, começa a governar, começa a fazer a obra de Deus. Mas passa-se o tempo. E Deus lembra Davi do que ele prometeu Jônatan lá atrás. Jônatan está morto. Rei Saul também. Morreu os dois juntos no campo de guerra. Davi no trono, presidindo Israel. E agora Davi se lembra, na verdade, Deus lembrou da promessa que ele tinha feito a Jônatan. Sabe o que acontece? Tem semente que nós plantamos hoje, mas não é daqui a um ano, não é daqui a 2 anos, não é daqui a 3 anos. Tem semente que demora a dar fruto, mas dá. Demora a dar fruto. Às vezes, quem plantou não colhe. Quem colhe são os filhos. Porque o fruto é tão bom que leva tempo para ser construído. A semente que Jônatan plantou com Davi, ele mesmo não colheu. Quem colheu foi o filho. Porque Davi se lembra que tinha que honrar um da casa do rei Saul. A aliança que ele fez lá atrás. E aí chegamos no texto a qual nós começamos. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. E disse-lhe Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que faça-lhe bem, por amor de Jônatan?
Olha Davi se lembrando da aliança lá atrás. E havia um servo da casa do Saul, cujo nome era Ziba, e chamou que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse-lhe o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Agora Ziba, ele vai responder: tem sim, rei. O nome dele é Mefibosete. Preste atenção que ele responde, o rei. Mas ele fala uma coisinha a mais. Sabe o que eu aprendo com isso? Se a pergunta foi feita, você tem que apenas responder. Não fala coisa a mais, não. Porque o que Ziba fez foi tentar tirar Mefibosete de jogada. Tem sim, rei. Tem um filho de Jônatan, mas ele é aleijado de ambos os pés. Repare que Davi perguntou se tem ficado algum filho da casa do rei Saul para que ele use de beneficência. E agora Ziba responde que tem, mas é aleijado. Pode parecer que não, mas naquela época havia um grande preconceito sobre os coxos, os mancos, essas pessoas que tinham deficiência. E ele tenta tirar Mefibosete de jogada. O que ele não sabia é que Davi estava disposto a cumprir com a promessa, a honrar esse homem, por causa da semente que o seu pai plantou lá atrás, da aliança, lembra? Quando o rei Saul queria matar Davi, e Davi estava fugindo, e o Jônatan ajudou Davi a fugir, ou seja, o filho foi contra o pai para ajudar Davi a fugir, e ali eles fizeram uma aliança. E Davi prometeu que quando ele sentasse, ele ia honrar um da casa de Jônatan. Pois bem, a promessa chegou na vida dele. Talvez hoje você está vendo esse vídeo e deve estar falando assim: Deus está falando comigo. Claro que Deus está falando contigo. Deus vai falar com quem? Com você que está vendo o vídeo? Talvez você já está esperando o tempo já. Talvez na sua cabeça o tempo já até passou. Nessa manhã eu quero trazer essa reflexão para você. Quem diz que o tempo passou? Deus ainda não chamou tua senha. A tua senha está aqui ainda, na mão de Deus. E no tempo certo, Ele vai lembrar alguém a teu respeito. Porque tem promessa na tua vida que pessoas prometeu e ainda não cumpriu. E essa manhã Deus está indo de encontro a essa pessoa. Vai fazer essa pessoa lembrar. Essa pessoa, ela não vai conseguir dormir enquanto ela não lembrar que tem que te honrar. Porque a palavra do Senhor diz que Davi lembrou. Lembrou da coisa que ele fez lá atrás. E com essa palavra para encerrar, o homem e a mulher de Deus, ela tem que ter fidelidade, irmão. Ela tem que ter palavra, postura. Ou então não promete nada. Porque a Bíblia fala, se prometeu, tu tem que fazer. Porque senão é sacrifício de tolo. Você não pode prometer algo a alguém e não cumprir, irmão. Porque essa pessoa fica dependente de você. Ou então não fala nada, se cale. Se você não tem postura, se você não tem fidelidade, então tu não promete nada a ninguém. Porque senão essa pessoa vai ficar dependente de você. Deus é lindo, irmão. Deus lembrou Davi que tinha algo pendente lá atrás. E ele mandou chamar Mefibosete. E você conhece essa passagem. E ali ele honrou. Diz a palavra que ele restituiu tudo que era do seu avô, o rei Saul. E falou: a partir de hoje, você não come mais no chão, mas sim na minha mesa, como um dos meus filhos. Alamandaravassub comanácia. Eita Jesus. Mefibosete, quando chega na presença do rei, ele falou: quem sou eu por ser um olhar para um cão morto? Porque era assim que ele vivia. Ele andava no chão se engateando, comia no chão, porque seu pé ficou atrofiado. Diz as escrituras, o texto, que quando seu pai e seu avô foi morto na guerra, a sua ama, ou sua babá, traduzindo, que cuidava das crianças naquela época, pegou o menino para correr, para escapar. Porque naquela guerra,
as pessoas daquela época não matava só o rei, ele matava toda essa sua descendência. E assim, a sua babá, sabendo que ele corria perigo, que podia vir alguém matar ele para exterminar a descendência do rei Saul, tentou fugir com ele. E aí a criança caiu e ficou paraplégico, ficou coxo, os pés atrofiados. E ele comia no chão. Mas quando Deus despertou Davi, que Davi mandou chamar ele, Davi honrou ele, segundo as Escrituras. E é assim que Deus vai fazer essa manhã na sua vida, essa manhã de terça-feira. Deus ele vai te honrar, porque ele não esqueceu de nada que ele te prometeu. Talvez hoje você está ouvindo esse áudio e está falando assim, Deus é fiel, está me dando esperança. Deus ele quer te honrar essa manhã. Ele quer fazer você se lembrar das promessas que ele fez lá atrás. E assim, eu agradeço a mais rica oportunidade. Fica na paz aí. Receba um abraço do seu amigo, do seu irmão, pastor Fernando, no nome de Jesus.